Bom, então nessa videoaula a gente vai aprender a como sincronizar as pastas do seu armazenamento interno do Android com o seu computador na rede local através do protocolo FTP, ou FTPS, utilizando o Folder Sync. Para quem não sabe, eu tenho um tutorial completo no canal ensinando a utilizar o Folder Sync. Ele é um aplicativo que permite ao usuário sincronizar o armazenamento interno do Android com várias nuvens e também com o seu servidor local e vice-versa. Sincronizar o servidor local ou a nuvem com o seu armazenamento interno. Eu ensinei a sincronizar com a nuvem e agora vou ensinar a sincronizar com o protocolo FTP em um outro tutorial separado com o protocolo WebDAV. Então, primeiro de tudo, galera, a gente tem que instalar o FTP Server no Windows. Eu vou utilizar a própria ferramenta nativa do Windows, não vou usar nenhum programa, tá bom? Então, para isso a gente vai abrir a janela de recursos do Windows. É só clicar nessa opção aqui, ativar ou desativar recursos do Windows, ou você pode também abrir o painel de controle, abrir a janela de programas e recursos e aqui em cima tocar em ativar ou desativar recursos do Windows. Expande, espera carregar. Então aqui a gente vai instalar o FTP no Windows, tá bom? Todas as ferramentas para fazer ele funcionar sem instalar nenhum programa avulso como o FileZilla. Então aqui dentro você vai navegar até serviços de informações da internet, vai marcar essa caixa, vai expandi-la. Aqui, como o foco é instalar o servidor FTP, você vai marcar essa caixa servidor FTP. Ela tem que ficar com esse visto aqui, daí você expande e confirma que as duas caixas estão marcadas. Extensibilidade de FTP e serviço FTP. Tem que estar dessa forma, tá bom? Daí em seguida vem até aqui em ferramentas de gerenciamento da web, expande. Daí aqui dentro só precisa marcar essa caixa aqui, ó, console de gerenciamento do IIS, tá? Que é o painel onde a gente vai configurar o servidor FTP. Então confirma tudo certinho, tá? O restante aqui não precisa estar habilitado. No caso do servidor FTP, esse aqui também não precisa, só esses daqui, tá? Então dá um pause no vídeo, marca certinho e após isso é só tocar em OK e ele vai começar a instalação, tá bom? Pode ser que demore bastante, principalmente se você tiver o Windows instalado no HD, então é só ter paciência e aguardar. E após ele instalar, você pode fechar tudo. Daí em seguida você vai ter que liberar as portas do firewall para que o servidor FTP funcione corretamente. Então vem até o menu iniciar, digita firewall, toca sobre permitir um aplicativo pelo firewall do Windows, toque em alterar configurações, daí aqui na lista procure por servidor FTP, marca a caixa dele e libere ele no firewall para uma conexão privada e pública, certo? Aí toque em OK para confirmar. O próximo passo é vir até o menu iniciar, digitar admin, daí aqui vai aparecer ferramentas administrativas do Windows, você vai tocar em cima desse aplicativo. Se não conseguir encontrá-lo, pode vir até aqui embaixo, ó. Aqui aparece, ó, ferramentas administrativas do Windows, expande e abre o IIS, que é o gerenciador de serviços de informações da internet. Pode abrir ele por aqui, é esse painel aqui, tá bom? Ou igual eu falei, né, digita admin, toca na ferramenta, vai abrir essa janela e aqui dentro você executa o gerenciador dos serviços de informações da internet, IIS. Aqui você vai expandir esse menuzinho aqui com o nome do seu computador principal e o nome do seu usuário, no meu caso Musashi Den. Vai expandir sites. Aqui eu já tenho alguns servidores criados, tá bom? Esse aqui eu vou deletar. Esse aqui é um servidor WebDAV, eu vou ensinar a criá-lo em um outro tutorial, tá bom? É bem prático também. E aqui eu tenho um servidor FTP de teste que eu criei. Eu vou apagá-lo também. Então aqui vai estar assim, ó, sem nada, né? Só o default website. Então aqui para a gente criar o servidor FTP, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima de site e em adicionar servidor FTP ou adicionar site FTP. Pode ser por aqui ou por aqui também, ó, do lado direito. Daí vai abrir essa janela. Aqui vamos criar o servidor FTP. Eu vou criar um de teste, tá bom? Antes de tudo, você tem que criar uma pasta ou ter em mente o local, né, o drive ou a pasta, como eu falei, que você quer vincular ao servidor FTP, tá bom? Para poder acessar seus arquivos. Eu tenho uma pasta aqui chamada FTP, vou estar usando ela como exemplo. Dentro dela eu tenho alguns documentos aqui que eu joguei aqui pelo Folder Sync, vou apagar, vou deixar só o arquivo de texto de teste, que é esse daqui, tá bom? Um texto aleatório. Então vou vincular essa pasta ao servidor FTP. Você pode vincular um drive também, tá bom? Uma partição. Então aqui eu vou dar um nome de teste. Aqui você coloca o nome do servidor FTP. Aqui em caminho você vai acessar o caminho, né? A pasta ou o drive que você quer vincular a esse servidor. O meu é essa pasta aqui, FTP.
escolhe, toca em OK e avança. Aqui você vai configurar o endereço IP para acessar o servidor FTP criado. Eu recomendo escolher todos os não atribuídos, não escolha um específico para evitar problemas. Já que na porta, se tratando de conexão FTP, você tem duas opções, né? Utilizar a porta 21, que é a padrão, ou a 990. A porta 21, ela funciona para conexão FTP normal, aquela padrão, sem criptografia nenhuma, onde os dados são transferidos do cliente para o servidor sem nenhuma proteção, sem nenhuma criptografia. Qualquer pessoa que interceptar a sua rede vai ter acesso a esses dados, tá bom? Incluindo as suas credenciais, login, senha, dados transferidos, tá bom? Esse tipo de ataque a gente chama de man in the middle, né? Você está mais vulnerável a ele em conexões públicas. Uma conexão Wi-Fi que não seja da sua rede local. Na sua rede local você tem uma camada extra de segurança, tá bom? Mas ainda assim você corre o risco, né, de alguém bisbilhotar a sua conexão, tá? Então, para evitar, eu recomendo utilizar uma conexão criptografada. Aí para isso a gente tem um modo de criptografia explícito ou implícito. O modo explícito utiliza a porta 21 mesmo, e o modo implícito, que é o que eu uso por padrão, utiliza a porta 990 por padrão. Qual que é o melhor? Bom, o modo implícito ele é um modo assim que é descontinuado, né, digamos assim. Porém, para uma conexão local, né, com um folder sync, no meu caso, é a que eu mais recomendo. Ela por padrão vai criptografar as credenciais de login e senha e os dados transferidos, tá? Porque o protocolo FTP ele trabalha com dois canais, geralmente, né? Um canal ele usa para mandar comandos e confirmar a identidade do usuário que está se conectando ao servidor. Daí ele tem um canal de dados onde ele transmite as informações em si. Então, o modo implícito criptografa ambos os canais. O modo explícito, na porta 21, ele geralmente criptografa somente o canal de credenciais, de comandos, né, para confirmar sua identidade. Mas aí depende também de programa para programa. Alguns softwares robustos de servidores FTP criptografam ambos os canais, mesmo no modo explícito. Aí você não precisa se preocupar muito. E até o próprio servidor FTP nativo do Windows criptografa por padrão ambos os canais também, tá? Para você confirmar, após você criar o servidor FTP, você toca nele, navega até configurações de SSL, toca aqui em personalizar, avançado, daí veja que ele exige, né, o certificado para o canal de controle e o canal de dados, tá bom? Então esse é o padrão dele, que por sua vez você escolhe lá no folder sync, tá? Se você não quiser ficar pesquisando isso a fundo, pensando muito, e só quiser criptografar sua conexão, escolha o modo implícito. Digita aqui 990, que é a porta padrão, escolhe aqui todos os IPs não atribuídos, tá? Marca a caixa iniciar site FTP automaticamente, para iniciar o servidor após a sua criação. Daí aqui a gente tem a seção SSL. SSL é uma espécie de certificado que serve para comprovar que a pessoa que está se conectando ao servidor é uma pessoa com autorização para fazê-lo, tá bom? Geralmente a gente compra esse certificado na internet, né? É a opção mais segura, mas se você quiser você pode utilizar um certificado local. Eu já tenho o meu criado aqui, tenho dois, tá? Eu vou ensinar a criar depois. Então, se você quiser criar um servidor FTP normal, sem proteção nenhuma, só para transferir dados que não sejam sigilosos, né? Você pode tranquilamente escolher aqui sem SSL, tá? E aqui em cima a porta 21. A vantagem do servidor FTP sem criptografia é que a taxa de transferência nele pode ficar um pouco mais rápida, tá? Já que os dados não serão criptografados. Então aí nesse caso você escolhe aqui porta 21 e sem SSL. Se quiser criptografia explícita, porta 21, exigir SSL. E selecione ele aqui na lista, tá? Caso você tiver criado. Se não tiver criado, eu vou ensinar como criar, não se preocupe. Criptografia no modo implícito, porta 990, e exigir SSL. A gente chama a criptografia implícita e explícita, né, de FTPS, tá? O modo padrão FTP e o modo criptografado FTPS. Vou deixar no 990, exigir SSL, selecionar certificado e tocar em avançar. Autenticação, escolha aqui básico, tá bom? Essa aqui é a forma de se autenticar no servidor com usuário e senha. Aqui você vai escolher o usuário para permitir o acesso. Pode ser todos os usuários do seu Windows, no meu caso só tem um, ou um usuário específico, que você escreve o nome aqui embaixo, tá? Eu vou escolher todos os usuários, eu só tenho um, como eu falei, né? Se você quiser que todos os seus usuários acessem a esse servidor, escolha todos. Permissões que esse usuário vai ter no servidor, você escolhe aqui embaixo, né? Leitura e gravação, eu quero as duas coisas. E toca em concluir.
E pronto, eu já criei um servidor FTP. Aqui ele fala que foi iniciado, né? Daí para você saber se está funcionando, você clica com o botão direito do mouse aqui em teste, que no caso foi o nome que eu dei para o meu servidor FTP, e toca em alternar para exibição de conteúdo. Daí aqui ele vai exibir os meus arquivos dentro daquela pasta FTP, que é o arquivo teste, tá? Se quiser abri-lo no Windows Explorer, botão direito, explorar, mais uma vez aqui meu arquivo, tá? Enfim, servidor FTP criado. Mais uma vez, galera, eu criei no modo criptografado, tá? Então eu tenho que ter um certificado criado. Para você criar esse certificado, sem precisar comprar, né? Você volta aqui na janela principal, tá? Toca aqui em desktop, essa opção aqui de cima. Daqui você vai tocar sobre certificado de servidor. Aqui eu tenho 2 certificados auto-assinados com a data de expiração de cada um, geralmente é 1 ano o prazo e o hash de cada um. Então aqui para você criar, toca em criar certificado auto-assinado, cria o nome para ele, eu vou colocar Musashi, pode ser qualquer nome que você quiser, tá? Aqui escolhe pessoal mesmo e toca em OK. E pronto, já foi criado, tá? Se quiser visualizar detalhes dele, botão direito do mouse, exibir, daí aqui você tem informações detalhadas do certificado, tá? Daí após criar o certificado, se você quiser voltar aqui no seu servidor FTP e atribuir a ele esse certificado, é só selecioná-lo, vir até configuração do SSL FTP, marca a caixa exigir conexões SSL e aqui no menuzinho escolhe o certificado criado. Eu apaguei os que eu tinha lá e só deixei esse daqui mesmo, tá bom? Ou vem aqui, ó, escolhe ele e toca em OK, tá? Não esquecendo de tocar aqui em aplicar, tá, galera? Para aplicar as configurações. Então o próximo passo agora, galera, é configurarmos o folder sync para poder acessar esse servidor FTP, tá bom? Então eu vou partir aqui para o celular e mostrar para vocês como que se faz. Bom, galera, então eu estou aqui no meu celular. Já tenho o folder sync instalado e configurado. Se você ainda não sabe como configurá-lo, eu vou deixar um link na descrição do vídeo de um tutorial completo com mais de 1 hora, onde eu ensino a dar as permissões corretamente para ele e realizar uma configuração inicial, tá bom? Eu vou supor que vocês já tenham feito isso. Então aqui na sua interface, navega até contas. Aqui eu já tenho um servidor FTP configurado e um WebDev também. Mas você vai tocar em adicionar conta. Daí aqui embaixo, ó, na seção de File Protocols, vai selecionar FTP mesmo, tá? Tanto para uma conexão FTP simples, quanto para uma conexão criptografada. Aqui em usuário e senha, você vai colocar os dados do seu usuário do Windows, tá? Se ele tiver uma senha, coloca a senha. Se não tiver senha, deixa em branco. Então aqui já coloquei meu usuário Musashi Den e a sua senha, é a senha da minha conta local do Windows. O endereço IP, né? O endereço IP da máquina, o meu é 10.0.0.102. Se você não sabe o seu endereço IP da sua máquina, você descobre ele da seguinte forma. Você navega até o menu iniciar, digita CMD, executa o prompt de comando do Windows. Aqui dentro você vai digitar o comando ipconfig, aperta Enter. Daí aqui ele vai listar para você o seu endereço IP da sua máquina, tá bom? Tem também essa forma aqui pelo painel configurações, rede internet, propriedades. Daí aqui embaixo ele vai exibir mais uma vez as informações do adaptador, incluindo o endereço IP local. Insere lá no folder sync, realiza o teste de conexão. Se não der certo, testa com os demais que ele apresentar aqui dentro, tá? No meu caso é esse daqui. Então confirmou seu endereço IP. Digite ele aqui exatamente como é mostrado lá no CMD do Windows. Aqui importa, como eu falei para vocês, né, galera? Se vocês quiserem realizar uma conexão FTP normal, sem criptografia, tem que ser pela porta 21. Eu configurei pela porta 990, então vou digitar ela aqui. O caminho é opcional, né? Não precisa inserir. E aqui o tipo de conexão, né? FTPS, FTPS explícito, implícito ou FTP normal. Se eu escolher FTP normal, não vai funcionar quando eu tocar em teste, tá? Ele não vai realizar a conexão porque a conexão FTP normal, como eu falei, ela não tem criptografia. E lembre-se que lá no computador eu configurei com a porta 990, ou seja, uma conexão criptografada. Então no meu caso eu tenho que escolher implícito, FTPS implicit, que mais uma vez funciona através da porta 990. Agora se você configurou o modo FTPS explícito, né, ou pelo modo normal, sem criptografia, mais uma vez pela porta 21, lembre-se que lá no computador eu criei um certificado autoassinado e selecionei ele na hora de realizar a configuração do servidor FTP para criar um servidor criptografado. Então aqui eu tenho que tocar na caixa permitir certificado autoassinado. O restante aí pode deixar no modo padrão mesmo, tá? Por padrão a conexão será feita no modo passivo, tá? Tem o modo passivo, o modo ativo. Eu não vou entrar em detalhes sobre uma ou outra, tá bom?
Mas geralmente o modo passivo é o modo padrão. Então aqui embaixo, mais uma vez, marca a caixa permitir certificado autoassinado. Aqui em cima, se for FTPS explícito ou FTP normal sem criptografia, escolha a porta 21. E se você configurou o servidor na porta 990, FTPS implícito. Daí feito tudo isso, você toca em teste para ver se ele consegue acessar o servidor FTP. Suas credenciais foram testadas e está tudo ok. Ou seja, conseguiu realizar a conexão com o meu servidor FTP criptografado. Isso na minha rede local, tá galera? Eu estou ensinando a acessar o servidor FTP numa rede local, a sua rede pessoal na sua casa. Esse é o foco do vídeo. Caso não funcionar, galera, você pode marcar a caixa modo ativo, tá? Mas geralmente não precisa. Conseguiu se conectar no seu servidor FTP? É hora de adicionar um par de pastas vinculado a esse servidor para fazer a sincronização, tá bom? Mais uma vez toque em teste, né, para confirmar. Se você criou o servidor FTP da forma como eu criei, exatamente da mesma forma, dá um pause aí na tela e configura o folder sync como está mostrado aí na tela. Após isso, volta aqui, toca em par de pastas e agora vamos criar um par de pastas para realizar um teste, beleza? Então toque em criar par de pasta. Aqui você vai selecionar o servidor FTP que você configurou. Aqui eu tenho dois que eu configurei. Eu vou alterar o nome desse daqui para teste, FTP teste. Então de volta aqui no par de pasta, criar par de pastas. No meu caso eu escolheria FTP teste. Se você acabou de criar um servidor FTP, só vai aparecer uma opção e você escolhe ela, tá bom? Aqui você vai escolher a pasta local. Eu vou escolher uma pasta aqui chamada, deixa eu ver, pasta teste folder sync, que é essa daqui, que tem esses arquivos aqui, pasta apk, apx, tá? Vou tocar em OK. Pasta remota é a pasta do servidor, tá? Eu não tenho nenhuma pasta lá no servidor FTP, só tenho aquele arquivo de nome teste, então vou criar uma pasta aqui no servidor, vou dar o nome a ela de pasta de teste, servidor FTP, tá bom? Toque em OK, pasta criada, seleciono ela e toque em OK. Daí aqui você escolhe o modo de sincronização, né galera? Bidirecional, para pasta remota, para pasta local. Isso aqui eu ensino a configurar de forma completa no meu tutorial específico para o folder sync. O link vai estar na descrição do vídeo, então é só assistir. Eu vou sincronizar para a pasta remota, ou seja, vou criar uma cópia da pasta teste folder sync lá no servidor no computador. Sincronizar subpastas, arquivos ocultos, etc. Não vou programar a sincronização porque é uma sincronização de teste. E pronto. Agora eu vou tocar aqui em sincronizar. Ficou na cor esverdeada, indicando que a sincronização foi feita de forma correta. Vou tocar aqui no botão de histórico. Vou expandir aqui. Então, arquivos sincronizados foram 2. E aqui envios, os arquivos que foram enviados. Que são esses arquivos aqui, folder sync teste e arquivo teste. E essas duas pastas, tá bom? Então, tudo isso aqui tem que aparecer lá no computador, tá? Dentro da pasta FTP. Bom, galera, vamos ver se deu certo. Eu vou acessar aqui a pasta FTP. Então, veja que ele sincronizou a pasta chamada pasta de teste servidor FTP. E aqui dentro dela eu tenho aquelas duas subpastas, APK, APX, meu arquivo de teste e meu documento do Word de teste com o nome de folder sync test. Agora eu vou adicionar um arquivo nesse servidor FTP, que é um vídeo que eu publiquei no meu canal do YouTube. Eu vou jogar ele dentro da pasta de teste servidor FTP, que é a pasta que eu selecionei para sincronizar. Vou voltar no folder sync e ativar o modo de sincronização bidirecional, e esse vídeo terá que ser enviado para o meu celular, tá bom? Vamos ver se funciona. Bom, então aqui na pasta folder sync, né? Eu não tenho nada ainda, tá? O vídeo não foi transferido. Eu vou voltar aqui no folder sync. Eu abri aqui o par de pasta configurado e vou ativar o modo bidirecional. Daí eu vou tocar em sincronizar. Então veja que agora ele está baixando, ou seja, está transferindo o vídeo do Windows 10 que eu joguei lá no servidor FTP para o meu celular, tá bom? Velocidade média de 5,2 MB por segundo. Daí se eu voltar aqui no par de pasta, no histórico, tocar em mais, veja que ele transferiu o vídeo então. Aqui em downloads, né? Fez download do meu vídeo Windows 10 ou 11, não reconhece drive de DVD e blá blá blá. Velocidade média de 5 MB por segundo. Então essa geralmente é a velocidade média no meu aparelho no modo criptografado. Eu fiz alguns testes também no modo sem criptografia. Transferi em média 378 MB e a taxa média de upload fica na mesma, tá? 4 MB, e para download deve ser semelhante. Então você vai testando aí, tá? Para ver se tem alguma diferença no modo criptografado ou sem criptografia. A desvantagem do modo sem criptografia, como eu falei, é que é um modo completamente inseguro.
Então, se alguém interceptar a sua conexão Wi-Fi, a pessoa pode bisbilhotar os dados transferidos, incluindo os dados de login e senha que você configurou na conta. Beleza, galera? Então é assim que a gente configura um servidor FTP no Windows 10 ou Windows 11, é o mesmo processo, e sincroniza o seu Android com esse servidor FTP através do aplicativo Folder Sync. Tá bom? Um aplicativo aí muito bom para sincronizar pastas do armazenamento interno do Android com a nuvem ou com o seu servidor local. Se você utiliza um servidor NAS, é basicamente a mesma coisa, tá bom? Eu não lembro ao certo porque eu não tenho um servidor NAS, mas enfim, é assim que a gente configura, tá? Aí no próximo vídeo eu vou ensinar como sincronizar o seu armazenamento interno com o servidor WebDAV, que também é um outro protocolo aí de transferência de dados muito bom. Só que esse daqui ele funciona através da conexão HTTP. O HTTPS. Beleza, galera? Então é isso. Se gostaram do vídeo, por gentileza, deixa o like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos.